Vasco deve ter mudanças contra a equipe do Nova Iguaçu em relação ao último jogo contra o Bangu, hein? Mudanças em todas as posições. Temos também informações sobre a Copa do Brasil. Já tem adversário definido e até quem o Vasco pode enfrentar passando da primeira fase. Alô, galera de Santa Catarina, o Vasco vai chegar aí, hein? Vamos falar também sobre Alexandre Matos. Abriu o jogo sobre a situação de Cuejá, sobre o projeto do Vasco, sobre reforços e muito mais. Também vamos falar sobre um cria da base do Vasco que está sendo destaque no Nova Iguaçu. E saída de PEC foi oficializada hoje e o nosso Gui mandou um recado para o jogador. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado, é sempre um prazer ter você junto com a gente, a galera que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora? Antes, só lembrar, né? O Vasco hoje informou que o Gabriel Peck está de saída. O jogador vai jogar no LA Galaxy. Tanto o Vasco quanto o Peck postaram vídeos dessa despedida. O Gui, num vídeo do Vasco, agradecendo o Peck pelo carinho que ele teve com ele, também com todos os torcedores mirins do Vasco. E Gabriel Peck agora, de forma oficial, não é mais jogador do Vasco. A gente deseja todo o sucesso do mundo ao Gabriel Peck. Pegamos no pé do Peck muito, mas a gente deseja aqui todo o sucesso do mundo ao Peck, que ele vá muito bem lá na MLS. E olha, hoje teve sorteio da Copa do Brasil, meus amigos. Isso mesmo. E o Vasco conheceu seu adversário. Alô, galera de Santa Catarina, Itajaí. O Vasco chega para enfrentar a equipe do Marcílio Dias. As datas ainda devem ser confirmadas, mas o Vasco enfrentará na primeira fase aí o time de Santa Catarina. O Cruz Maltino tem ou a vitória ou o empate para passar de fase na Copa do Brasil. Então, Vasco e Marcílio Dias. Pela definição do chaveamento, o Vasco passando pega quem enfrentar de Água Santa e Jacuipense. E aí, esse jogo seria em casa. Então, Vasco enfrenta aí a equipe do Marcílio Dias na primeira fase da Copa do Brasil, com a vantagem de ter um empate e, obviamente, se passando de fase, com fé em Deus, a gente quer passar, obviamente, mas já vimos muitas coisas na Copa do Brasil. Aí o Vasco enfrentaria o adversário de Água Santa e Jacuipense, e o jogo sendo em São Januário, o jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que nos próximos dias a CBF deve informar aí qual será o dia do jogo do Vasco da Gama e também o local de transmissão, muito provavelmente pelo Amazon Prime, que tem aí uma concessão com a Globo. E olha, nesse mesmo sorteio, daqui a pouco eu vou falar sobre a escalação do Vasco para enfrentar o Bangu, viu? Nesse mesmo sorteio, o Alexandre Matos falou sobre a situação de reforços do Vasco. O Alexandre Matos falou que se fala muito de reforços e tudo mais, mas que o Vasco nesse momento tem um projeto. Deixou claro que existe um projeto no Vasco e que esse projeto vai ser seguido à risca para que o Vasco possa ter nos próximos anos mais força e também ter como objetivo principal brigar por títulos ao longo dos anos. Não somente brigar por títulos de uma forma esporádica. O Marco Matos também falou sobre a questão de Cuejá. Diz que o Vasco teve sim a aprovação da 77 Partners, mas que o dono do Al-Shabaab não quis liberar o Gustavo Cuejá, mas também deixou as portas abertas para o volante, em uma outra oportunidade, poder jogar no Vasco. Sobre esportes, ele disse que está praticamente certo, mas como o futebol sabe que é cíclico e que a cada momento muda as coisas, e sempre deixando claro, o objetivo principal do Vasco é ter o Vasco protagonista,
brigando por títulos para entrar numa era de sustentabilidade, autossustentabilidade, que prolongue vitórias, conquistas e que está fundamentando um ciclo longo, pavimentando a estrada para que o Vasco consiga chegar e permaneça brigando ano a ano por coisas importantes. Foram as palavras de Alexandre Matos, que muito provavelmente deve se juntar à delegação do Vasco em Uberlândia. Vasco que chegou a Uberlândia hoje, numa festa gigante. Nessa foto aí do Leandro Amorim, você está vendo, a torcida do Vasco fez uma grande festa nessa tarde, quase início de noite em Uberlândia, em Minas. O torcedor que não via o Vasco há um tempo e acabou hoje tendo essa oportunidade de ter o Vasco novamente na sua cidade. Então foram lá, abraçaram bastante o Vasco, deram muito carinho aos jogadores do Vasco e fizeram com que o Vasco fosse bem recebido neste primeiro dia em Uberlândia. E aí, vamos falar de como esse time do Vasco deve jogar para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu. Por quê? Muito provavelmente, Ramon Dias irá deixar alguns jogadores de fora dessa primeira partida, dessa partida, na verdade, em Uberlândia. Há uma probabilidade de que a escalação do Vasco, eu vou colocar o Ramon Dias na tela para falar para vocês, tenha mudanças em todos os setores. A mais provável é que o Vasco entre em campo com Léo Jardim no gol, mantendo o Léo Jardim. Há uma dúvida entre Paulo Henrique e Rojas, dúvidas nas laterais. Os zagueiros, muito provavelmente Maicon e Léo, João Vitor e Medel voltando para o banco de reservas. Na lateral esquerda, Julião ou Piton, ainda não está definido. O meio de campo formado por Zé Gabriel, Deluca e Praxedes é o mais provável, sendo Payet preservado até porque o Vasco tem um clássico no final de semana. Rossi, Davi e Ryan ou Verrete é o time que treinou em Brasília nesta terça-feira, antes de ir até Uberlândia, onde chegou no final da tarde, e é muito provável que Ramon Dias passe esse time aí um pouco mesclado, diferente daquele time que jogou no domingo, para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu. Lembrando que o Vasco terá mudanças aí, se confirmada essa escalação. Por que eu estou falando isso? Porque o Ramon Dias testou essa escalação antes de viajar para Uberlândia. O Vasco treinou nessa terça-feira em Brasília. Inclusive o Bernardo foi lá no CT do Brasiliense, onde ele joga, para poder receber os jogadores vascaínos, né? Poder conversar com alguns. Enfim, o Bernardo tinha ido lá. E aí, nesse treinamento, o Vasco teve essa provável escalação. Então, vamos ver, né? Se Ramon Dias irá mesmo poupar alguns jogadores visando o clássico, ou se é mesmo um rodízio, né? Tá? Aparentemente pode ser um rodízio, né? Ramon Dias disse que queria observar alguns jogadores. Pode ser que haja um rodízio aí nesse time do Vasco, até para observar alguns jogadores nesse início de temporada. E o Vasco enfrentará a equipe do Nova Iguaçu com o cria da base do Vasco jogando por lá. Inclusive, ele é destaque do Nova Iguaçu. É um dos jogadores com mais desarmes, uma média de desarme alta no Campeonato Carioca. É o líder de desarmes por jogo, né? Ele tem uma média de 8, 9 desarmes por partida. É o cara com mais desarmes no Cariocão. E vencendo um dos grandes nomes da equipe do Nova Iguaçu, Caio Tenório, que está na sua tela aí. É um dos destaques desse time do Nova Iguaçu. Uma cara velha conhecida do Vasco, né? Jogador que deu passe para gol de Thales Magni em clássico contra o Flamengo e tudo mais. É o nome aí da equipe do Nova Iguaçu, reconhecido pelos torcedores vascaínos. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas. Lembrando que nossa live irá começar às 16h50, nosso pós-jogo, nosso pré-jogo. E o pós-jogo, assim que acabar aí, a gente 10, 15 minutos estará ao vivo depois do jogo aqui com vocês. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu!